Hello, pessoas. Acertar aí o meu dia 44. Hoje de Levítico 14, Mateus 26, do 51 ao 75. Beleza? No Levítico, na semana do dia anterior, nós falamos a respeito das doenças de pele, como que as pessoas deveriam tratar aquele que era impuro, termo utilizado na época. E agora, depois de curado, o que fazer com essa pessoa, com esse leproso? O que fazer com ele depois de curado? E aí a orientação conforme a época para o povo hebreu. Amém? Oremos aí. Senhor, obrigado, meu Pai, por mais este momento. Entregamos a Ti o nosso entendimento e buscamos mais uma vez compreensão do Teu Evangelho. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então já começa assim, Disse o Senhor a Moisés, Levítico 14. Essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que, se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, estofo, carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre as águas. Então, essa doença que era muito temida na época, a lepra, mostra aí o ritual depois de você estar curado, a conexão aí que você deveria fazer. Não somente física, mas também espiritual, para você poder estar ali limpo, como eu falei, Então aí o texto fala que depois de uma inspeção minuciosa, a pessoa tendo sido examinada ali, ela deveria, que eu perdi aqui, ser levada ao sacerdote e ele olharia ali pedaço a pedaço, e se a praga estivesse curada, o sacerdote faria ali uma espécie de um ritual, um ritual de sacrifício para que essa pessoa aí, por essa cura, Então, usando ali 2 pássaros, uma madeira de cedro, isopo e um fio vermelho como oferenda. Então, aí esses têm um significado simbólico. Os pássaros representam vida, Eu sempre falo, todo sacrifício de um animal é porque é uma vida por uma vida. Então, para que o pecado seja perdoado, é sacrificado uma vida por uma vida. O isopo é uma planta aromática, então ele é associado aí à limpeza, realmente, tanto física quanto espiritual. E o fio vermelho representa o sangue, um elemento relacionado à expiação de pecados, Se você matar o animal, por si só, já vai obter-se sangue, Mas aí esse fio vermelho como representação do sangue. Então, esses animais vão ser sacrificados, o sangue deles vai ser escorrido sobre a pessoa e sobre a casa, e ele vai ser aspergido, assim. Com a intenção de purificar tanto
o indivíduo como o ambiente. Então, não só a pessoa, mas também sobre a casa da pessoa, né? Tirando esse mal aí da pessoa, da comunidade aí em si. Depois a gente tem, ó, verso 6. Tomará a ave viva o seu pau de cedro, estopo, carmesim, isopo, e o molhará no sangue de ave, que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquela que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, lavará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora de sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todo o pelo. Lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Então aqui fala que depois de a pessoa fazer o sacrifício, ela tem que fazer um ritual de banho, né? Não somente a pessoa, mas como as roupas dela também vão passar aí por essa limpeza, né? Para que depois ela pudesse voltar aí à comunidade. Depois de um período aí de 7 dias, né? Que simboliza aí um renascimento, sempre esse número 7 perfeito, vai mostrar aí reintegração, renascimento. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, de 1 ano e 3 dízimas de uma efa de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite e separadamente com um cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, e ao cestário do sangue os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como oferta pelo pecado são para sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do seu pé direito. Então aí, 2 sacrifícios aí ao 8º dia, se a pessoa tivesse ok. 2 animais, uma cordeira e um cordeiro. Vão ser assados com azeite ali, com todas as especiarias, e ali aquele homem, antes de comer, deverá se banhar. Além do banho, a palavra fala aqui que eles haveriam de raspar o cabelo, com essa intenção de ter certeza que a doença foi-se mesmo, né, visto que era uma doença muito complicada. Tendo ido, né, falei que o cordeiro tem que ser imolado como oferta pelo pecado, para pedir perdão, e o outro como holocausto, né, lá como oferta agradável, chega ao Senhor como incenso suave. E fala que o sacerdote tomará do sangue e vai marcar aí a orelha direita e pé direito, né? E porá sobre a porta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, também tomará do cestuário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá. Então, vai ser derramado aí
esse sangue e ser aspergidos aí sobre as pessoas. O restante do azeite, né? Então, o sangue, como oferta pela culpa ali desse animal, e o restante do azeite que está na mão do sacerdote poluar sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então, aqui, ao final de tudo, né? Vai deitar aí azeite e vai pedir para que seja purificado, tanto você quanto o animal, quanto todos ali. E depois ainda ter uma oferta ali para o holocausto. Eu tô com um pelo na minha roupa e coça, gente. Olha só. Então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Também imolará o holocausto e o oferecerá com oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Se for pobre e suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa e uma oferta movida para fazer expiação por ele, e a dízima de uma efa de flor de farinha, amassados com azeite, para oferta de manjares, e um cesto de azeite. Então, na cabeça da pessoa, eu tinha que estar aqui, como é que é isso? Vai dizer que o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário do azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a porta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão, que era uma só. Mão direita sobre o polegar do pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porá no azeite que está na mão da ponta da orelha direita, também que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite, que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça de quem tem purificar-se por fazer expiação, que por ele perante o Senhor oferecerá uma das rolinhas e um dos pombinhos, segundo as suas posses, né? Eram simples os animais e tudo mais, mas representavam um rei, então tinha essa questão da inspeção, para que não fosse de qualquer maneira, né? E aí o verso 32. Essa é a lei daqueles que têm a praga da lepra, cujas poções não lhe permitem o devido para a sua purificação. 33. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrares na terra de Canaã, eu vos darei por possessão. E eu havia a praga da lepra, alguma casa da terra, divida de vossa possessão. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que está como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venham para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que na casa depois tiver o sacerdote para examinar a casa. Então, realmente, eles se esconderam, né? Se esvaíram aí. Mas o importante é que eles passaram
foram apoiados pela sogra. E aí, continuando, né? Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancar as pedras raspadas. Não quer? Mas nada tá bom. Também o que se deixar na casa lavará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando os sacerdotes a entrar e examinar se a praga na casa não se houver escondido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará limpa, porque a praga está curada. Então, só para você entender, imagina aí um banheiro que tem um assento sanitário não muito higienizado, né? Mas por conta disso ele foi rebocado. O que a gente pensou de fazer? A gente mesmo retirar o resíduo, né? Mas você acha que não? Não tem como. De qualquer jeito, eu vou ter que pagar por causa do peso. Tô falando que se eu fosse dividir aqui, tá? Eu teria que separar pelo peso. Mas a gente segue. Você lendo aí, se tem alguém para você incentivar, pode mandar sim, tá? Então, eu tava falando da história do banheiro, né? Lá o banheiro não era essas coisas, né? O banheiro tá mais para sujo do que para limpo naquela época. O que você fazia? O processo aí detalhado para limpar um mofo, aqui do 33 ao 45. Assim deve se limpar um real adolescente, né? Que representa a galera aí mais nobre. Claro que seus pais poderiam não gastar do que vem você tirando os tijolos mofados ou destruídos, a casa toda. Então, ele montava na garupa do rapaz e ia. Aqui não tem moto não, gente. Aqui no caso, o sacerdote, ele é responsável por limpar, por examinar, para resolver a situação, purificar a casa, purificar as vestes, purificar tudo, para que pudesse aí esse sacrifício ser levado em conta. Assim purificará também a casa com o Senhor da ave, com as águas correntes, como isopo, e com edófio. É esse o nome mesmo? E aí vai continuar no verso, olhando aqui se um marcador, se eu tirei, tem maneira de tirar. Vai assim mesmo. Esta é a lei de toda sorte da praga de lepra que ele tinha. 55, a de lepra das vestes da casa e das inchações da pústula, das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Então aqui essa é a orientação para quem tinha lepra na época, para se separar, ser limpo aí com isopo, depois fazer 2 sacrifícios, depois lavar suas roupas, se tivesse tudo ok, já poderia usar. Então, a gente agora segue com Mateus, do 51 ao 72. Mateus 26, 51 a 52. Peraí. Mateus 26, a gente falou ali sobre o período ali em que Jesus estava junto com os discípulos. Aquela moça ungiu o seu corpo, logo em seguida
nós temos a ceia do Senhor, e aí começamos sobre a agonia lá que ele passou no Jardim do Éden, do 26 aí até o 56. Eu vou do 30 para frente, foi onde eu parei da outra vez. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos sacrificareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersas. Mas depois da minha ressurreição, nem um tropeço. Por que ele falou nenhum tropeço? Vamos lá. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficaram dispersas. Então a ideia era assim, vai ferir o Jesus, o Cristo, o Messias. Sim, ele vai vir, ele vai morrer. E mais as ovelhas vão ficar meio perdidas, sem saber o que vai fazer, para onde vão, o que comerão. Mas o fato é que elas sabem preparar umas outras coisas, né? Bem gostosinhas. Precisa de um espaço aí para preparar. Mas isso aí cabe a você, de repente, que vai deixar para depois, né? Que a gente já vai seguir direto. E aí, como eu falei, o pastor representa Cristo. Esse pastor vai vir a morrer. As pessoas vão escandalizar, mas ele, para que cumprisse as profecias, ele deveria morrer. Né? Que ele não está morto, aqui ele estava indo em direção ao templo nessa passagem. Mas o diagnóstico era esse, era de algo muito ruim. E aí a palavra diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então ele mora, caso a pessoa, né, mora junto ali e não é ainda proprietário. Vamos dizer que ainda não resolveu os documentos lá na prefeitura. E aí vai dizer assim: mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou ele, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, ou antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então eu te dei o café 1, te dei o café 2, eu te dei o café. Só para simular aqui. Mas terminou o copo, terminou o café, joga o sachê, joga o pó fora. E aí Pedro vai falar, né? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo temerei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Todos disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levantando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu quiseres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Verso 40. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso não é uma justificativa para se fazer o que é errado, sabendo que existe o processo de purificação. Não. A maioria das pessoas hoje, né, meditam na lei, mas não tem ela tão assim vigorosamente como fé e prática. Mas eu trouxe uma maquete para ilustrar a passagem com vocês, o templo de Salomão, né? É uma passagem infantil, mas é o conteúdo que a gente está trabalhando com eles na salinha ali, Kids.
beleza? E aí, voltou. E vai dizer assim, ó, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda na parte de princeiros, sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal. Aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. Então, Jesus era uma pessoa muito comum. Para identificar, ele colocou um vestido nela bem bonito, um verde bonito, e vai dizer que ele vai não era de vestido aqui não, tá, gente? Isso aqui sou eu imaginando o vestido da moça, que eu acho que era verde, na minha cabeça. Autoria Vozes na minha cabeça, tá? Mas o que o texto vai dizer, que depois dele passar por esse processo aí, ele vai estar fazendo uma oferenda também pela ressurreição diante de vós e ainda sobre o tropeço de vós. Então, acreditava-se que depois desse momento aí, como eu falei, as ovelhas ficariam dispersas, ficariam sem um pastor, sem um norte. E assim aconteceu naquela época, né? E aqui ele faz uma menção a nós também, né? Que o nosso espírito está pronto, mas é a nossa carne. Então, vigiar em todo tempo sua carne, para que não venhamos cair. Eis que chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, o dos 12. Já li esse pedaço. Ele vai beijar, vai marcar, salve o mestre o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto encontramos vossos deiteiras. Mas é deitaras as mãos em Jerusalém e os prenderam. Então, ali realmente eles pegaram a Jesus, né? Eles que queriam tanto isso. E vai dizer ainda, ele disse, amigo, para que vieste? Não aproximando-se eles, deixaram as mãos em Jesus e os prenderam. Até qual? 75. Eis que um dos que estavam com Jesus, entretanto, a nuvem sacou da espada e, golpeando o servo, o sumo sacerdote, cortou a orelha. Então Jesus lhe disse, bainha a tua espada, pois todos os que se voltam para Deus, voltam para o Pai. Depois aí dele ter marcado esse sacerdote, purificado esse sacerdote, vai dizer que ele vai usar essa espada, vai usar as mãos também, né, para poder preparar ali um momento, um simbolismo. Então vai dizer, acaso pensas que não posso rogar meu Pai? Ele me mataria nesse momento, mas de 12 legiões de anjos, ele me mandaria? Então vocês acham que eu não consigo fazer isso tudo sozinho? Faço sim, faço porque anjos estão me ajudando, Deus está me ajudando mais do que anjos, né? E aí mostra que o Pai, ele é poderoso infinitamente mais. Ainda vai dizer, como pois se cumpriram as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões, saístes com espada, porretes, para
Pera aí. Aí você vai ver Jesus bravo aí, vai falar assim. Jesus disse às multidões, 55, saíste com espada e porrete para prender-me. Como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prenderes. E logo agora, essa altura do campeonato, né, tá acontecendo dele ser preso, mas era para que necessário, para que se cumprisse. Foi chegado o momento, foi chegada a hora. E aí vai dizer, todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Beleza? Então tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras do profeta. Então os discípulos todos deixaram fugir. Vamos deixar então, porque faz parte. Ele falou com a gente que isso ia acontecer. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás. Prenderam Jesus e o levaram a o sumo sacerdote, aonde se haviam nascido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Não acharam. Não iam achar mesmo, né? Apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compadeceram duas afirmativas. Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Falou, mas como assim? Ele vai construir a presença de Deus, depois ela vai ser reedificada? Isso. Deixa eu ver aqui. Tá, então eles estavam tentando achar alguém. Retificada não, reedificada. Então, depois desse sacrifício, que história é essa que vai ser reedificada após 3 dias, né? A gente sabe hoje que ali o corpo representa a igreja e nós somos reedificados sobre a igreja. Mas aqui fala do Cristo Messias, né? Aí a pessoa pergunta, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias? Levantando o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti. Mas a resposta basicamente é essa, né? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas que tu és o Cristo. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, em sentido ali de extrema devoção, né? Se humilhar mesmo, buscando agradecer. Ainda diz, o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. E a pessoa vai exigir para que tenha um lado, para que seja colocado. Ó, tem que ser a direita. Por que a direita? Porque é a destra do Pai, né? No caso do Filho, para que ele possa abençoar. E aí vai dizer que Jesus não respondeu nada dos curiosos, mas é basicamente isso que eu falei com você. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te ajudo pelo Deus vivo, que nas digas se tu és o Senhor, o Filho de Deus.
E ainda vai continuar. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunho? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos merece? Responderam eles. É réu de morte? Então os cuspiram no rosto e lhe deram murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado no pátio, e aproximando-se da criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ela, porém, negou: Não, gente, só a galera mesmo ali, como ele falou no texto, né? Só não tá lendo o texto, aí não acompanha. Algumas coisas estão escondidas mesmo, e outras não. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um Deus. Eita! Então começou ele a pelejar e a jurar: Não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E depois disso, chorou amargamente. Então Jesus está aí no Getsêmani, né, junto com seus discípulos. E lá ele é traído, né? Acontece esse momento aí de traição. Não é traição, é que assim, os fariseus questionavam a maneira. E aí eles falaram: Mas que negócio é esse? Você tá puro ou não tá? Se tiver puro, beleza. Se você não estiver fazendo esse ritual, não vai resolver de nada, tá? Mas é como a gente falou das outras vezes, é sempre fé. Não importa como tá aí o entendimento, mas a parábola sempre quer mostrar fé, perseverança para cada um de nós. E é isso. Fala pro meu irmão para ele ter cuidado, ficar jogando essas coisas assim, celular, carrinho, em qualquer lugar. A hora vai ficar sem. E ele enfatiza que estava frio, que ele queria um quarto maior. Eu acho que era mais receio do lugar. Tava frio. Oh, meu Deus. Eles estavam agindo com frieza, tentando de qualquer maneira ali provar que a palavra que Jesus dissera não condizia, né? Mas eles tinham que colar alguma coisa, inclusive colocaram um animal para que quando saísse ele dissesse que se foi mexido ou não. Mas a gente sabe que foi, né? Então aqui ele não afirma todas as letras, mas o galo canta, comprovando esse último momento. Então as normas, antigamente elas eram também quadradas, eram um pouco mais diferente, né? Os costumes judaicos, né, são bem diferentes dos nossos. E aqui a gente já temos lá para trás, né, Êxodo, Levítico, todo falando sobre isso, mas aqui a gente vai estreitar mais, porque eles são sacerdotes, eles estão à frente. E saindo para o alpendre, veio ele visto por outra criada, a quem disse que ali está o Nazareno. E ele chegou uma vez, um juramento, 73. Logo depois, aproximando-se, que os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente é também um deles, porque o teu modo
o teu modo de falar o denuncia. Então não tinha como dizer que não eram. Todos tinham os mesmos costumes, eram parecidos até no falar, no agir, né? E aí vai dizer também que teve um rei, né, que ficou naquela, e aí? É de Deus ou não é? Eu faço algo ou não faço? Enfim, o fato é que depois desse período aí, não diz se as crianças, ou se eles tinham filhos, ou se eram sozinhos, mas não fala aí se eles estavam. Creio que um dia, sim, eles se separaram para ir na estação de esqui. Que esqui, gente? Isso aqui não é esqui, tô com esqui na cabeça. E tem um pernilongo aqui me mordendo. Creio que sim, eles separaram um dia para poder ali, não só um dia, né, vários dias para poder confundir ali o próprio Jesus, né, e as demais pessoas, mas ali estava todos ali naquele momento, vendo ali se cumprir tudo o que aconteceu. Por mais que o sumo sacerdote ele tentasse incriminar Jesus, né, não funcionou muito bem, mas ele foi entregue. E o galo foi cantado. Lembra da história do galo? O galo cantou. Beleza. Amém? É isso. Seguimos, finalizamos. Um pouco tarde aqui para mim, mas é isso. Vamos orar então para encerrarmos? Deus, nós queremos agradecer mais uma vez por esse momento de leitura. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Seu Filho Jesus. Houveram quem nos questionou, quem argumentou, quem tentou incriminá-lo a qualquer custo, a qualquer maneira. Mas o Senhor disse que a profecia haveria de se cumprir. O Messias viria, o Messias morreria, para que as ovelhas se sentissem no primeiro instante sem pastor, mas ele mandaria para nós o Espírito Santo, que nós vamos falar mais lá à frente. E cá estamos nós, seguindo e falando a sua palavra. Amém? E é isso. Obrigada. Até a próxima. Bye, bye.